Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estar mostrando para vocês como construir uma API REST utilizando o Node.js, tá? Passo a passo. Na verdade são vários passos e nesse vídeo especificamente nós vamos estar tratando do passo 1, que é o desenvolvimento de uma API REST básica, tá? E como eu posso testá-la também. Tudo bem? Bom, antes de mais nada, a gente precisa revisar alguns conceitos, tá? Eu estou considerando que alguns conceitos como REST, RESTful, eles já estão bastante difundidos aí em vários vídeos, em vários blogs, em vários livros, e vocês podem estar buscando informações mais detalhadas com relação a essas tecnologias. Eu vou apenas fazer um pequeno resumo para que a gente consiga se orientar, tá ok? Antes de mais nada, a API REST que eu comentei lá na primeira transparência, né, ela de certa forma sintetiza o que a gente chama hoje de back-end das aplicações, né? Só que na verdade o meu back-end das aplicações, elas representam eventualmente N APIs REST disponibilizadas, tá? Na verdade, o termo API REST, ele nasceu, ou o princípio, até se chegar no que a gente chama hoje de uma API REST, é o SOA. O que é o SOA? O Service Oriented Architecture. Há um tempo atrás, a gente buscava soluções para poder comunicar aplicações de uma forma padronizada, certo? E a arquitetura orientada a serviços, ela é uma proposta que realmente é bastante efetiva e que acabou sendo adotada como tecnologia para que eu consiga comunicar aplicações distintas de uma forma única, tá? Então, dentro de uma arquitetura SOA, eu consigo prever a comunicação de uma aplicação que foi feita dentro de uma linguagem, comunicando com uma aplicação que foi feita em outra linguagem. Por exemplo, eu poderia estar utilizando na parte de front-end uma linguagem, né, no caso JavaScript, e na parte de back-end poderia estar utilizando outra linguagem, Java, PHP, Python, qualquer outra linguagem. No caso do nosso vídeo, nós vamos estar trabalhando com JavaScript nos dois lados, tanto front-end quanto back-end, mas poderia se trabalhar com linguagens distintas, tanto no lado de front-end quanto no lado de back-end. O que permite, na verdade, que essas aplicações, linguagens distintas e aplicações distintas se comuniquem é a padronização que existe na comunicação. Isso tudo foi bolado através de uma arquitetura orientada a serviços, que é o que a gente chama de SOA. Ok? Bom, o SOA, na verdade, ele é implementado através da comunicação entre vários web services, né? Ou seja, serviços web que estão disponíveis na rede e que podem se comunicar. É isso que na verdade representa a arquitetura, ok? Os web services, há um tempo atrás, eles eram implementados basicamente usando um padrão, né, que gerou um protocolo baseado em XML, que é o SOAP, tá? SOAP. E mais recentemente esse padrão tem sido substituído pelo padrão denominado REST, tá? REST, na verdade, tem essa tradução que é Representational State Transfer, né? E ele, na verdade, é um padrão novo, não tão novo assim, mas é um padrão que tem sido utilizado mais recentemente para desenvolvimento de web service, ou seja, web service e REST são sinônimos, ok? O que a gente precisa diferenciar? A gente precisa diferenciar o que é REST e o que é RESTful, e o que é API REST, tá? O REST, na verdade, é um padrão de como as coisas devem funcionar, ou seja, são definições de como a comunicação deve funcionar. Isso, na verdade, surgiu a partir de uma tese de doutorado, tá?
Então o REST ele tem algumas características, como por exemplo links únicos. Eu uso URLs para fazer as consultas. Automaticamente eu já estou partindo do princípio que eu vou estar utilizando o protocolo HTTP, tá? Ele utiliza os verbos HTTP do próprio protocolo HTTP para definir a comunicação, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? E ele tem uma característica que também é característica do HTTP, que é o fato de ele não ter estado, né? Isso é o que define, de uma forma resumida, o padrão REST, ok? O RESTful, na verdade, é a implementação desse padrão, ou seja, o RESTful é o lado de implementação de um padrão definido, tá? E uma API REST nada mais é do que essa implementação. Então, eu entendo que uma API REST e o termo RESTful são também sinônimos, ok? Assim como Web Service e REST são sinônimos também, porque o Web Service é um padrão de comunicação, tá? Como é que funciona essa arquitetura REST, né? Esse padrão também é baseado numa arquitetura de comunicação, obviamente, tá? E ela funciona de acordo ou de uma forma simplificada, como está nessa figura aqui. Tá? Então eu tenho o que a gente chama de API REST no lado do servidor, e eu tenho o REST Client, que seriam quaisquer aplicações que consumam APIs REST, certo? Elas podem estar em desktops, podem estar em smartphones, tablets e qualquer equipamento que consiga comunicar através da rede. A comunicação básica é toda feita sobre um protocolo HTTP. Tá? E a informação que trafega sobre o protocolo HTTP é uma informação baseada em HTML, XML e JSON. Tá? Na maioria dos casos é JSON. Tá? O que é o JSON? É o JavaScript Object Notation, ou seja, uma definição de objetos utilizando uma sintaxe própria definida através do JavaScript. Eu vou passar também alguns links na descrição do vídeo para que vocês possam estar pegando informações mais detalhadas com relação ao JSON, com relação ao REST, com relação ao Web Service, com relação à SOA e alguns outros conceitos para que vocês aprofundem um pouco mais. Ok? Os verbos HTTP, as mensagens HTTP que são utilizadas como padrão no REST são as mensagens GET, onde eu estou tentando buscar alguma informação, POST, onde eu estou enviando uma informação, PUT, que seria a atualização de uma informação, e DELETE, que seria a destruição ou a situação de eu estar apagando alguma informação na minha API REST, né? Então, na verdade, isso representa as operações básicas de um CRUD. Então a gente passa a entender que ao construir uma API REST, eu tenho que implementar essas mensagens, né, adequadamente, definindo quais são as URLs que devem ser utilizadas para que eu consiga usar cada uma desses verbos HTTP de forma adequada. A gente vai buscar ver isso de uma forma um pouco mais prática, então não vou me debruçar sobre isso neste momento. Vamos para a prática então, utilizando o VS Studio Code. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser criar uma pastinha onde a gente vai estar colocando a nossa API REST, tá? A gente vai clicar aqui no botão direito e vai criar um novo diretório chamado Backend, onde nós vamos colocar o nosso projeto. Esse diretório backend não tem nenhuma informação no momento, mas a gente precisa colocar uma informação lá dentro para que a gente consiga utilizar isso de uma forma adequada dentro do Node. A gente vai clicar aqui no botão direito, vou criar um novo arquivo e vou chamá-lo de package.json. O que significa isso? Esse aqui é o arquivo onde eu vou ter as configurações do meu projeto, tá?
eu preciso ter pelo menos a notação básica do JSON, que é essa chave, abre chave e fecha chave, tá? Para mim conseguir trabalhar. Bom, eu vou deixar esse arquivo aqui aberto por enquanto, tá? E o que eu vou fazer a partir de agora? Eu criei o diretório e criei o arquivo chamado package.json dentro desse diretório. Eu vou abrir um terminal dentro desse diretório porque eu preciso adicionar uma API ou um microframework chamado Express. Esse framework ou API, ela vai facilitar a construção da nossa API REST. Tá? Então eu vou abrir aqui um novo terminal já dentro do diretório e vou digitar o comando yarn add express. Opa, deu algum errinho aqui. Eu acho que eu preciso salvar o arquivo aqui JSON para ele entender a saída. Vou dar um Ctrl. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Opa, eu tô dando Ctrl S no lugar errado. Tem que clicar aqui em cima, dar um Ctrl S para salvar o arquivo. E agora eu vou vir aqui no terminal e vou novamente digitar o comando yarn add express. O que ele vai fazer? Ele vai instalar o Express dentro desse meu projeto aqui, tá? Vocês podem observar que ele já adicionou a dependência do Express na versão 4.17.1 dentro do meu arquivo package.json. Aqui já está salvo, quando ele adiciona ele salva também. Então isso é o requisito básico que eu preciso para começar a pensar em construir a minha API REST. Tudo bem? Bom, seguindo, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de API REST Basic.js, e essa vai ser o meu esse vai ser o meu arquivo no qual eu vou implementar a minha API REST básica, tá? Eu vou copiar um código aqui para não perder muito tempo e já vou explicá-lo para vocês, tá? Isso aqui é uma colinha que eu já tinha. Isso aqui é um código básico no qual a gente vai estar tentando compreender ele, tá? Então vou explicá-lo para vocês, depois a gente vai fazer alguns testes em cima dele. Na primeira linha desse arquivo eu tenho a criação de uma variável chamada express que require, né, esse módulo express que a gente acabou de instalar, tá? Esse módulo na verdade está aqui dentro dessa pastinha node modules, porque no momento que eu criei, fiz a instalação desse módulo no Yarn, ele dentro da pastinha backend ele criou a pastinha node modules, onde eu tenho todas as dependências para que aquela minha aplicação funcione adequadamente, tá? Então a partir do momento que eu tenho uma variável, né, que permite que eu utilize o módulo express, eu vou criar uma nova variável que vai ser uma instância de express, certo? Então eu tenho uma variável app que vai ser uma instância desse meu framework todo. Esse meu framework todo ele tem a disponibilização de várias funções, né, vários métodos, pode-se dizer, tá? E um deles é a função get. O que a função get faz? Ela implementa ou disponibiliza uma API que responda ao verbo get do REST, tá? Então, se a gente der uma olhadinha aqui no app ponto, ele vai, se eu procurar por post, ele vai achar aqui
a função post que implementa para mim o verbo, a resposta ao verbo post. Se eu procurar por put, ele vai encontrar também a função que responde ao verbo put. Se eu colocar delete, ele vai também encontrar a função que me ajuda a implementar a resposta à solicitação do verbo na URL delete, ok? Então, no caso aqui desse exemplo básico, o que a gente tem aqui é a utilização do método get, tá? Ou função get. Tá? Essa função ela recebe dois parâmetros. Um dos parâmetros é a URL ou parte da URL, né? A partir do endereço, por exemplo, do endereço localhost e porta, qual é a URL para chegar a esse resultado aqui, ok? Então, no caso aqui está usando o barra, tá? E o outro parâmetro é a função que de fato define o que vai ser respondido, tá? E essa função que de fato responde o que vai ser respondido, ela é uma função padrão que recebe uma requisição, ou seja, essa variável rec é a variável que vai representar o conteúdo da minha requisição, e a variável res vai representar o conteúdo da minha resposta àquela solicitação do verbo get para uma URL específica. Bom, dentro dessa função que começa aqui e termina aqui, a única coisa que está se fazendo é o seguinte: o res, ou seja, minha resposta, vai receber um JSON, e esse JSON está escrito aqui diretamente, ou seja, esse JSON tem dois elementos, é como se fosse um objeto que tem dois elementos, um objeto que tem um atributo nome com a informação João, e ele tem um atributo idade com a informação 30. Então isso aqui é um exemplo simples da notação JSON, onde eu estou representando um objeto. E esse código aqui, na verdade, vai fazer o quê? Toda vez que ele for solicitado a partir do verbo get, do REST, ele vai responder esse JSON aqui. Qual é a porta que ele vai responder? Ele vai responder na porta 4000. Tá? Então, na porta 4000, ele vai estar disponibilizando esse serviço, ou esta API REST, né? Aqui no caso ela é estática, eu já estou determinando exatamente o que ele vai responder, mas eu poderia aqui dentro dessa função, eu poderia estar buscando informações no banco de dados relacional, estar buscando informações no banco de dados NoSQL, estar construindo novas informações. O mais importante é, ao final, eu estar devolvendo essa informação através dessa variável res, que seria a representação da minha resposta a uma requisição. Tudo bem? Então eu vou salvar esse arquivo aqui, dar um Ctrl S e vou executá-lo no terminal. Para executá-lo no terminal, a gente vai, eu salvei ele com a API REST basic.js, então aqui eu já estou dentro da pastinha backend, eu nada mais tenho que fazer do que usar o comando node espaço, escrever API, aqui eu vou dar um tab para ele encontrar JS. O que vai acontecer? Ele deixou esse arquivo rodando. Por quê? Porque toda vez que eu mando a minha aplicação listar na porta 4000, ele vai criar um socket que vai ficar guardando por mensagens, no caso aqui vai ficar guardando por mensagens HTTP na porta 4000. Como é que eu posso observar se isso aqui está funcionando corretamente ou não? Daí a gente vai vir aqui no browser, vou criar aqui uma nova aba e vou digitar aqui então http localhost. No caso, a porta que eu estou trabalhando é a porta 4000. O que eu espero receber como resposta? O que eu espero receber como resposta é o que eu recebi aqui, né? Recebemos a informação no padrão JSON exatamente como estava previsto: nome, João, idade 30.
uma vez que eu pego essa informação no meu front-end, eu posso tratá-la da forma adequada. Então, o que a gente consegue fazer numa API REST é receber solicitações bem definidas e devolver informações, tá? Seja em JSON, seja em HTML, ou seja em XML. Então, esse é a prova de que a minha API está rodando adequadamente. Se eu clicar aqui no terminal e der um Ctrl C, eu vou estar encerrando esse processo. Então, se a gente voltar novamente lá no browser, no localhost, e mandar atualizar, ele deve dar um erro, porque a minha aplicação deixou de estar respondendo, ou seja, não tem mais nenhuma aplicação respondendo a porta 4000 ao protocolo HTTP, tá? Porém, não é assim que a gente consegue testar uma API REST, né, acessando no browser. A forma correta de acessar, até porque eu tenho outros verbos, é utilizando utilizando a própria front-end, ou usando alguma aplicação auxiliar que permita que eu simule comunicações, simule não, na verdade, que eu execute comunicações utilizando os verbos REST para testar nossas APIs. Eu vou comentar apenas com vocês aqui que existem algumas aplicações que são utilizadas. A aplicação que mais famosa, digamos assim, é a aplicação Postman. É uma aplicação que está disponível aí, porém ela não é uma aplicação 100% gratuita. Então ela é uma opção, mas não é uma aplicação 100% gratuito para eu poder fazer os testes nas minhas APIs REST, para ver se realmente aquela API que eu disponibilizei ela está respondendo adequadamente ao previsto, tá? Uma outra solução é o Insomnia, que é uma aplicação com a mesma função do Postman, porém ela é uma aplicação totalmente gratuita, tá? Eu vou usar com vocês uma outra solução, que é uma solução que evita eu ter que instalar qualquer uma dessas aplicações, que é uma extensão do VS Code chamada REST Client, tá? Como é que vocês observam ou como é que vocês adicionam essa extensão? Aqui nesses quadradinhos, na verdade, eu consigo buscar e visualizar as extensões no VS Code, né? Eu vou clicar aqui e é só vocês buscarem aqui por REST espaço Client. Ele já vai disponibilizar para vocês aqui. No meu caso já está instalado, então eu não preciso instalar novamente. Quem precisa é só clicar aqui no install, ele vai instalar essa aplicação para vocês. O que significa isso? Significa que eu vou conseguir testar a minha API já diretamente no VS Code, não vou ter que usar nenhuma aplicação auxiliar. Isso é bom para quando a gente está usando principalmente o VS Code por table, tá? Então agora o que eu quero fazer é testar se a minha API básica, que é uma API REST que responde ao verbo GET, está funcionando corretamente, ok? Ela é totalmente estática, na verdade é só para a gente entender quais são os elementos básicos desse código, né? Qual é o módulo que a gente está usando, quais são as funções que a gente está usando para resolver cada um dos problemas, como é que eu faço para buscar o request, ou seja, as requisições, como é que eu faço para responder através do response, e como é que eu faço para disponibilizar o socket que vai estar aguardando pelas mensagens de requisição e que vai devolver as respostas, tá? Então, por isso que eu chamei de API REST Basic, que ela é bastante simples, mas todas as API REST que a gente vai trabalhar daqui para frente, na verdade, vão ter uma estrutura expandida a partir dessa aqui. Ok? Então, o que eu tenho que fazer agora para conseguir testar? Para conseguir testar, eu tenho que criar um arquivinho .http, porque isso é necessário a partir dessa extensão REST Client aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu diretório React.js e vou criar aqui uma pasta chamada teste.
REST Client. Simplesmente vou criar essa pastinha aqui chamada Test REST Client, e dentro dessa pastinha eu vou criar um arquivo que vai ser o arquivo que vai ser utilizado para fazer os testes. Então eu vou criar um arquivo, esse arquivo tem que ser .http, tá? Então eu vou colocar aqui teste API basic.http, tá? Quando eu dei o Enter, ele já abriu aqui esse arquivo, tá? E aqui eu vou digitar qual é o verbo que eu quero utilizar, ou seja, o verbo get, e qual é a URL. A gente já comentou inicialmente no vídeo, né? Qual é que o REST ele trabalha com URLs únicas. Então eu vou colocar aqui http // no meu caso o local é localhost, a porta que nós estamos trabalhando é 4000 e apenas barra. Por que apenas barra? Porque no meu arquivo API REST Basic o caminho da minha URL é apenas uma barra, então o caminho que eu vou botar aqui é apenas esta barra aqui, ok? E eu vou definir que o protocolo utilizado aqui é o HTTP na versão 1.0, certo? Aqui eu tenho que botar um espaço assim. Vou só dar uma conferidinha aqui, está tudo. Eu tenho que botar, na verdade, aqui um barra 1.1. Então essa é a versão da HTTP que eu estou trabalhando, qual é o verbo que eu estou querendo trabalhar e qual é a URL completa que eu estou buscando. No caso do exemplo aqui, a URL completa acaba exatamente no barra. Como é que eu faço para executar esse teste? Para mim executar esse teste eu vou usar o atalho Ctrl+Shift+P, tá? E vocês procurando aí por REST Client, vocês vão ver que ele tem várias mensagens aqui relacionadas ao REST Client. No meu caso aqui ela já está até selecionada porque eu usei recentemente. Então vai ter aqui, ó, REST Client Send Request. Vocês podem até usar um atalho que é o Ctrl+Alt+R para fazer isso automaticamente. Quando eu selecionar essa opção aqui, ele vai tentar acessar a minha API REST. O que vai acontecer? Provavelmente ele vai dar um errinho aqui. Ele diz que houve um errinho de conexão. A conexão foi rejeitada. Por que foi rejeitada? Porque a minha API não está rodando. Eu encerrei a API anteriormente. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que vir aqui, repetir esse comando node API REST basic.js, botar para rodar a minha API, deixar ela disponível, né, deixar meu socket disponível para comunicação e agora sim voltar e repetir o teste que foi feito anteriormente. Então eu vou clicar aqui, usar o Ctrl+Shift+P e vou acessar aqui o REST Client /send request. Agora ele recebeu a informação. Infelizmente aqui está um pouquinho pequeno, espero que vocês consigam enxergar, tá? A resposta então está me devolvendo um HTTP 1.1.200, ok, está mandando informações relativas ao HTTP, né? E devolveu exatamente aquilo que eu previ responder lá na minha API REST, tá? Eu vou copiar esse código aqui, vou jogar num arquivo aqui dentro, só para vocês conseguirem enxergar melhor. Depois eu apago esse arquivo. Vou botar aqui response, só isso. Vou fechar essa resposta aqui, fechar isso. Esse aqui o response aqui. Bom, então foi essa a resposta que eu obtive a partir desta consulta aqui. Então nesse vídeo então eu estou buscando demonstrar como é que a gente pode fazer um teste básico, testar se a minha extensão REST Client está funcionando corretamente e como disponibilizar uma API bem simplesinha
tá? Já respondendo através de uma mensagem JSON, tá? Para que a gente possa estar evoluindo ao longo do tempo. Então esse é o passo 1, né? Criar o meu projeto back-end, adicionar o módulo Express necessário, criar o arquivo package.json, porque ele é necessário para mim conseguir adicionar o módulo, criar a minha API REST básica, que é esse código que está disponível para vocês, bem simplesinho, mas que já faz tudo que é necessário. Tudo não, na verdade ele está respondendo somente ao verbo get. Eu não estou tratando o verbo post, nem put, nem delete, tá? Não estou tratando esses verbos aqui. Poderia tratar isso aqui? Poderia, tá? Mas o objetivo maior é mostrar aqui como executá-lo depois, né? Usando o Node, uma vez que ele esteja salvo, e como testá-lo utilizando a API, ou a extensão, desculpe, REST Client. Ok? Então, eu espero que vocês consigam reproduzir isso em casa, observar os resultados e entender o que cada um desses elementos acaba fazendo nesse primeiro passo. Até a próxima.